Oi pessoal, tudo bom? Um ano sem gravar vídeos e eis-me aqui novamente compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. É muito bom retomar essa rotina, espero que eu consiga mantê-la e sem muitas delongas. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um livro. Eu tô lendo ele agora, eu tô relendo a Bíblia, né? Tentando relê-la toda em ordem cronológica. E aí eu tô no livro de Jó. Lembro do ditado? Paciência de Jó. É um ditado muito comum no Brasil, né? Não sei em outros lugares, mas aqui a gente usa muito essa expressão, paciência de Jó. E eu não sei se você conhece a história de Jó, e é uma história difícil. A expressão paciência de Jó faz todo sentido. Jó passou por uns perrengues na vida dele, e eu não sei se você conhece essa história. Eu estou lendo e a história de Jó é uma história que faz a gente refletir. A gente fica às vezes meio chateado por ele, né? A gente, de forma muito sincera, às vezes até a gente questiona um pouco, né? A, a bondade de Deus. Fala, Deus, mas poxa, por que ele passou por isso tudo? Né? Se a própria Bíblia fala que ele era um homem justo, que ele era um homem íntegro, por que ele passou por tudo isso? É muita coisa. Eu vou ler rapidinho aqui para quem não conhece a história. E, e eu gosto de ser muito sincera, né? Muito autêntica, porque às vezes a gente quer guardar aquela imagem de que a gente nunca pode duvidar de Deus, a gente nunca pode questionar Deus, né? A gente tem que aceitar. Não, exatamente, a gente não pode questionar Deus, a gente não pode duvidar de Deus. Mas a gente pode até questionar, mas eu creio que nos nossos questionamentos o Espírito Santo vai nos conduzir à conclusão que é a melhor conclusão. Mas eu procuro sempre ter uma relação muito transparente com Deus, sabe? E não adianta eu falar para você que não, que temos que ter fé, né, que acreditar, quando no fundo meu coração tá, nossa, mas que maldade que fizeram com o Jó, hein? Será que ele merecia isso mesmo? Então Deus conhece o nosso coração. E eu acho que é muito mais legítimo, né? Nós somos muito mais acolhidos pelo Pai, por Jesus, quando nós somos sinceros nas nossas inquietações, quando somos mais sinceros nas nossas dúvidas, nas nossas angústias, do que a gente fingir para o outro que a gente é aquela santidade em pessoa, né? Caiu do céu por descuido, quando na verdade a gente está cheio de dúvidas, cheio de ressentimentos, cheio de questionamentos, mas a gente tem medo de expressar isso e vir um raio cair na nossa cabeça. Não é assim que funciona, sabe? Eu não acredito nisso, eu não acredito nesse Deus que se a gente expressa o que nós estamos sentindo, ele manda um raio na nossa cabeça. Eu acho que Deus é pai, né? Eu acho não, ele é pai. E um pai amoroso, um pai paciente, benevolente, que acolhe as nossas dúvidas, que acolhe os nossos questionamentos e tenta nos conduzir ao raciocínio e a sentimentos que compreendam o porquê de algumas coisas que ele faz, o que ele permite. Então, hoje mesmo eu estava falando com Deus sobre Jó. Falei, nossa Deus, mas que pancada, né, que Jó recebeu. Precisava de tudo isso mesmo. E aí eu vou ler aqui rapidamente, são 2 capítulos, tá? Eu vou ler rapidinho, porque talvez você assista o vídeo e não leia a Bíblia. Então, por isso que eu vou ler, pra gente poder refletir sobre o que está falando aqui. Então, lá no capítulo 1 de Jó, fala o seguinte. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. E possuía 7.000 ovelhas. Aliás, evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Ou seja, tá falando aqui que ele tinha filhos e filhas, o que é uma bênção, é uma dádiva ter filhos e filhas, né? É sinal de bênção e dádiva. E ele era um homem
economicamente próspero, financeiramente próspero, né? Então ele tinha aqui um rebanho de ovelhas, um rebanho de camelos, um rebanho de bois, um rebanho de jumentos e tinha muitos servos. Então ele tinha muitos funcionários, muitos empregados, né? Ou seja, aqui fala, era o homem mais rico do Oriente. Gente, a gente não tá falando de qualquer Zé Ninguém, não. O Jó era uma figura proeminente ali na sociedade, na high society de onde ele vivia, ele era uma figura proeminente, ele era o homem mais rico do Oriente. E além disso, além, né, daquilo que os olhos veem, que são os filhos, o dinheiro que ele tinha, os servos, né, as posses, olha só o que falava aqui. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então olha o que está falando aqui a Bíblia. Ele tinha filhos e filhas, ele era rico, ele tinha funcionários e ele tinha uma família feliz. Ele tinha uma família que se relacionava bem. Aqui não tá falando de briga, de competição, né, de picuinha. Não, eles se reuniam, eles davam banquetes, convidavam os outros irmãos, né? Depois daquilo ali, Jó chamava eles para se purificarem, oferecia sacrifícios pelos filhos, né? Porque pensava, nossa, vai que algum filho meu pecou lá no seu íntimo, né? Então, eu vou aqui oferecer sacrifício para que eles não permaneçam em pecado. Então, vejam que era uma família, cara, de propaganda de margarina. Vocês não acham? Propaganda de margarina, né? E olha só o que aconteceu com essa família propaganda de margarina. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí o Satanás fala, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso você não colocou, né, não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha o que Satanás fez. Uai, mas você tá falando aí que Jó é um servo fiel, que ele é um homem íntegro, mas também até eu, né? Ele tem de tudo, tem filho, tem filha, é rico, família feliz, família de margarina, todo mundo numa boa, high society. Uai, mas por que ele não vai ser obediente? Ele não é. Agora mexe no que ele tem, que aí foi a provocação que Satanás fez. E aí Deus falou, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, deve ser uma tribo, os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Mas não parou, não. A segunda provação de Jó, lá no capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Gente, Deus está falando aqui que foi sem motivo. Olha que coisa forte. Quantas pessoas nós conhecemos, talvez até nós mesmos, que às vezes enfrentamos dificuldades e fala: poxa vida, eu não merecia isso. Isso aconteceu comigo sem motivo. Eu fui uma vítima dessa situação. Eu não merecia estar passando por isso. Eu não fiz nada que pudesse instigar a ira de Deus para que eu estivesse enfrentando essa situação. E aí Satanás fala: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem pela sua vida. Tipo assim, perder filho tudo bem, mas eu quero ver se você tentar contra a vida dele. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e aí com certeza ele vai amaldiçoar na sua face, ele vai te amaldiçoar na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ai, gente, misericórdia. Vocês entenderam o porquê da expressão paciência de Jó? E aí o que vem depois disso, Jó tem 40 e tantos, deixa eu ver, confirmar aqui, acho que 45 ou 47 capítulos, 42 capítulos. E aí o que vem depois disso é Jó. A Bíblia fala que ele ficou todo ferido, né? Eu imagino assim, uma lepra profunda, muitas chagas, muita ferida, assim, não tinha lugar no corpo de Jó que não tivesse ferida, da cabeça até a sola dos pés, né? Do alto da cabeça até a sola dos pés, e ele ficava o dia todo se coçando com o cara, que ele devia coçar, né? No sol, né? Naquele clima árido daquela região. E ele ficava o dia todo ali se coçando. E aí a Bíblia fala que ele recebeu visita de alguns amigos, né? Amigos que chegaram lá e ficaram muito surpresos e começaram a jogar na cara dele, porque ele insistia que ele não tinha feito nada. Se por um lado Jó sempre se colocou submisso à vontade de Deus, né? Temente a Deus, servo de Deus, abnegado em relação a tudo que Deus fazia com ele, por outro lado ele insistia na tese de que ele era inocente, de que ele não tinha feito nada, né, para receber aquilo. E os amigos dele: não, você deve ter feito alguma coisa assim. Mas você vê, porque Deus não é injusto. Para estar acontecendo com você, alguma você deve ter aprontado. Mas assim, qual foi a minha reflexão, né? Porque a palavra de Deus, né, cada trecho da palavra de Deus, cada livro, cada história, cada narrativa, ela pode suscitar em nós inúmeras reflexões, inúmeras abordagens, e eu penso que essas reflexões e essas abordagens, elas vão mudando ao longo da vida. Eu já li Jó várias vezes, e a cada vez que eu leio Jó, vem uma reflexão nova, né? Deus fala comigo de uma forma diferente. E eu não sei se eu tenho estado muito sensibilizada com o cenário que nós estamos vivendo, eu acho que talvez vocês também, você que está me assistindo, a gente tem contemplado tantas tragédias, né? Tantas histórias tristes, tantas histórias que a gente vê na mídia, nas redes sociais, na televisão, na internet, você fala: meu Deus, que tragédia, como que isso foi acontecer? Que coisa terrível, que coisa
né? O coração da gente dói, o coração da gente aperta, né? A nossa alma fica muitas vezes sem fôlego e a gente fala, meu Deus, onde o mundo vai parar com tanta maldade, tanta violência? E aí tem aquelas coisas que aparecem, né, que ganham visibilidade, mas tem algumas tragédias que são muito pessoais, que são muito íntimas, que não ganham as páginas da internet, não ganham as páginas do jornal, dos jornais, não ganham espaço nas televisões, mas são tragédias íntimas, pessoais, familiares, que às vezes chegam a nós porque são de pessoas próximas. E aí eu penso que todos nós, né, temos experiências ou que são nossas, ou de pessoas próximas, de amigos, de pessoas que talvez a gente até imaginaria, colocaria na situação de Jó. Pessoas que, aos nossos olhos, são pessoas retas, são pessoas íntegras, são pessoas que tentam viver uma vida de dignidade, né, de ajuda ao próximo, de honestidade, de trabalho, de respeito à família, cuidado com a família, respeito aos amigos, às pessoas próximas. E acontece muito isso, a gente fala assim, nossa, fulano tá passando por um problema, nossa, mas ele é tão bom. Ele é tão bom, ele não merecia passar por isso. Nós, muitas vezes, eu falei no início, às vezes a gente enfrenta algumas lutas e fala assim, Deus, eu não merecia. Eu fiz tudo certo nessa situação. Eu fiz tudo direitinho, fiz o que era para fazer, fiz o que me mandaram fazer. Por que eu tô passando por isso? E eu vou ser muito sincera, assim, minha opinião, né? Eu gosto sempre de deixar claro que o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, são as minhas reflexões. Jó falou aqui para a esposa dele, né? Nós aceitamos o bem tão bem de Deus, por que não aceitaríamos o mal? O dia mal ele vem. O dia mal ele vem para todos nós. Para alguns com mais intensidade, para outros com menos intensidade. E o dia mal, ele não existe, na minha opinião. O dia mal, ele não vem como uma oportunidade para nós questionarmos Deus, questionarmos a bondade de Deus, questionarmos a justiça de Deus, questionarmos a integridade de Deus, ou o poder de Deus, ou duvidarmos da justiça dele. Eu não acho que o dia mal venha para isso, né? Eu acho que o dia mal ele vem para todos, em maior ou menor proporção, em maior ou menor grau. E eu acho que o dia mal, para cada um, ele vem com algum propósito. Eu não ouso nem padronizar por que o dia mal vem. Para cada um, ele vem por um motivo. Para algumas pessoas, o dia mal vem para aproximá-los mais de Deus. Talvez uma vida, né? Às vezes a pessoa está andando por caminhos que estão levando ela para longe de Deus. E às vezes o dia mal vem para aproximar essas pessoas de Deus. Às vezes o dia mal vem para apresentar Deus para algumas pessoas. São pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem Jesus, que não conhecem a obra da cruz, que conhecem Jesus de ouvir falar, é um certo Jesus. E aí o dia mal vem para que você seja apresentado à misericórdia de Deus. Às vezes o dia mal vem para nos fazermos lembrar que ninguém é bom, que ninguém é perfeito, que ninguém é íntegro o suficiente. Né? Que todos nós carecemos da misericórdia de Deus, todos nós carecemos do olhar piedoso de Deus sobre as nossas vidas. Então, assim, eu acredito que para cada pessoa o dia mal vem por algum motivo, mas eu acredito que o dia mal não explica, como eu falei no início, aquela coisa. Eu não sei porque o dia mal veio, mas eu sei o que não é o motivo dele ter vindo, o que não é o motivo, né? Conforme eu falei, o dia mal ele não vem para nos colocar numa situação de duvidar do amor de Deus, duvidar do poder de Deus, duvidar da graça de Deus, duvidar da soberania de Deus. Não é para isso que o dia mal vem. Mas por que ele vem então, Patrícia? O seu dia mal veio para você por algo que é muito específico, muito particular na sua vida. Então,
use o dia mal, que nós usemos o dia mal nas nossas vidas para nos aproximarmos de Deus, para nos achegarmos a Ele. Porque olha, eu não sei qual foi o dia mal que você enfrentou. Eu conheço os meus dias maus. Eu não quero diminuir a sua dor, de forma alguma. Não conheço a sua história. Mas olha, é muito pouco provável que o seu dia mal tenha sido pior do que o dia mal de Jó. É muito pouco provável que você tenha perdido tudo o que Jó perdeu. É muito pouco provável que você tenha sofrido tudo isso que Jó sofreu. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu as suas posses, Jó perdeu a sua saúde, Jó foi confrontado, afrontado, diante de tanta dor. Ele olhou para o lado e ele só tinha pessoas que apontavam o dedo para ele para falar assim, alguma coisa você fez de errado, caboclo. Conta aí, ó, pede perdão para Deus porque alguma treta você aprontou e é por isso que está acontecendo com você. Então Jó perdeu a família, Jó perdeu seus bens, perdeu seus funcionários, seus empregados, Jó perdeu a sua saúde e Jó viu que não tinha amigos, que as pessoas que podiam acolhê-lo, que podiam sustentá-lo naquela dor, foram as primeiras pessoas que apontaram o dedo para ele e falaram, alguma coisa você fez para estar merecendo isso. Porque se por um lado nenhum de nós é bom, se por um lado não somos bons, não somos perfeitos, por outro lado, nem tudo que vem para nós é consequência direta de algo ruim que nós tenhamos feito. Às vezes somos vítimas, sim. Às vezes somos vítimas de algumas tragédias, né? E assim, procurar motivos nisso, meus irmãos, é um caminho que não nos leva a lugar nenhum. Né? Procurar razão em algumas tragédias, no sentido de culpar ou responsabilizar Deus por causa de alguns dias maus, não vai trazer a paz que nós estamos procurando. Não vai. E aí, voltando ao que eu estava falando, eu não sei qual é o dia mau que você está enfrentando, eu não sei qual é a dor, qual é a perda, qual é a tragédia pessoal que você está enfrentando nesse exato momento. A única coisa que eu sei é que acho difícil ser maior do que o que Jó enfrentou. Mas também a gente não está aqui para ficar comparando tragédia, não. Para ficar na balança da desgraça, não. Não é para ficar comparando desgraças. Mas o que eu tenho para dizer para você é que o mesmo Deus que estava com Jó, que o ajudou, que o sustentou durante esse dia mau, esse Deus não mudou. Esse Deus é o mesmo. Ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo. Porque lá no final, se você tiver a oportunidade de ler, leia, mas lá no final, a Bíblia fala que Deus restituiu tudo. Tudo o que Jó perdeu, Deus restituiu. Olha só. Olha no final, lá no epílogo fala assim, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, aí Deus dá uma bronca aqui nos amigos de Jó, né? E ele fala assim, meu servo Jó orará por vocês. Olha, Jó ainda vai ter que orar pelos picaretas que ficavam lá brigando com ele, os amigos da onça. E eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem, pela loucura que cometeram. Qual foi a loucura que os amigos de Jó cometeram? Falar, né, os absurdos que falaram para ele, né, ao invés de acolhê-lo, né, ao invés de terem cuidado dele, né, com amor, com afeto, de terem sido irmãos, amigos reais, eles atiraram pedra em Jó. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz o Bildade e Zofá, fizeram o que o Senhor lhes ordenou, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aí olha só o que Deus fez para Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro, tudo o que tinha antes.
Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Queza e a terceira de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes deles, e os descendentes deles, até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Olha que interessante. E aí você pode falar, poxa, Patrícia, mas eu tenho que passar por tanto perrengue para ser abençoada? Meu irmão, pergunta para Deus. A Patrícia não tem essa resposta para você. Leva suas angústias para Deus, leva suas dúvidas para Deus, leva seus questionamentos. Olha, a aflição, o dia mau, a dor, a miséria, a tragédia, a desgraça, ela não vem para que você saia procurando resposta pelo mundo, não. Vai buscar respostas na presença de Deus, vai buscar resposta no altar do Senhor, de joelho, chora para Deus. O Senhor vai recolher as suas lágrimas, você não vai estar chorando por nada, não. Tenha certeza disso. Chore para Deus, você não vai estar chorando, sabe, para o universo. Não, você vai estar chorando para Deus. Ele vai recolher as suas lágrimas. Leve os seus problemas para Deus. Leve suas dores para Deus. Suas angústias, suas revoltas, sua raiva, sua ira. Sem medo de ser fulminado pelo fogo de Deus. Leva tudo com sinceridade, com temor, com reverência, mas leva para Ele. Fala, Deus, não tô aguentando, não tô suportando, não tô entendendo. Me ajuda a entender. Me acolhe. Né, me abraça forte, porque o mundo inteiro me soltou, me abandonou. Leva para Deus. E aqui fala uma coisa tão interessante. Depois que Jó orou por seus amigos, Deus o abençoou. Olha isso. Depois que ele fez o bem a quem não merecia. Depois que ele orou pelos amigos dele, aí Deus fez a bênção. Às vezes, além de toda a tragédia que a gente vive, além de todas as lutas que a gente enfrenta, todo dia mal, vem às vezes essas acusações, essas pessoas à nossa volta que não nos ajudam em nada e que ainda enchem o nosso coração de amargura, né, de ressentimento. Então, mais uma coisa pra gente não carregar, ressentimento com relação a pessoas ignorantes que não sabem nada da nossa vida, que não sabem nada daquilo que Deus tem para nós, mas que trazem para nós situações que ainda fazem o nosso coração pecar por sentir raiva daquelas pessoas, né? Ainda faz o nosso coração pecar por se sentir injustiçado por essas pessoas que não conhecem a Deus muitas vezes. Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, né, a nossa reflexão não ficar muito longa, o que eu queria deixar para você é, primeiro, o convite para ler o livro de Jó. Mas quando você for ler o livro de Jó, faz uma oração, fala, Senhor, fala comigo. Espírito Santo, traz revelação. Porque se a gente ler esse livro aqui, gente, igual a gente lê qualquer livro, não adianta. Esse livro ele precisa da direção de Deus, ele precisa que o Espírito Santo esteja junto conosco na leitura, na interpretação, na direção, na revelação. É preciso ler isso aqui, ó, com o Espírito Santo do nosso lado, conduzindo a nossa leitura, conduzindo as nossas conclusões, conduzindo as nossas reflexões. Peça a ajuda do Espírito Santo para que o Senhor fale com você quando você estiver lendo a palavra de Deus, quando você estiver lendo a Bíblia. Então, o primeiro convite que eu faço é esse: leia o livro de Jó com calma, sem pressa, lendo, relendo, vai e volta, sempre que achar necessário, e deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida a cada versículo. Né, que ele possa falar com você, que ele possa trazer revelações da palavra de Deus, revelações do coração de Deus para você e para o momento que você está enfrentando. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer as respostas, a paz, a tranquilidade que você precisa nesse momento. As soluções, muitas vezes, para as decisões que você tem que tomar, a direção para as decisões que você tem que tomar. E, além de tudo isso, creia que não há dia mal que dure para sempre.
Não há dia mal que dure para sempre. Na oração do Pai Nosso, a gente fala, a gente pede a Deus o pão nosso de cada dia. E lá em Mateus, quando ele fala da ansiedade, ele fala que Deus, que a gente não tem que ficar ansioso, porque para cada dia há o seu próprio mal. Então, cada dia tem o seu próprio mal. Cada dia nos traz uma fome diferente. Mas a oração do Pai Nosso diz, na oração do Pai Nosso nós pedimos a Deus, dai-nos o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso de cada dia sacia a fome daquele dia, nos ajuda a resolver o problema daquele dia, o mal daquele dia. Então, que nós possamos viver um dia depois do outro, saciados pelo pão que vem do céu, o pão da direção de Deus, o pão da graça de Deus, que vai nos trazer direção, solução para o mal de cada dia, o mal que cada um de nós precisa enfrentar todos os dias, com a graça e com a misericórdia de Deus, que a palavra de Deus também diz que se renovam todas as manhãs. Então, quando nós levantamos de manhã, meu irmão, nós acordamos com o mal daquele dia. Todos nós temos que enfrentar um mal a cada dia, um problema, uma frustração, uma perda. Mas para cada perda, cada problema que a gente tem que enfrentar, o pão já nos foi dado. A misericórdia para aquele dia já foi providenciada. Nós não temos que enfrentar isso sozinhos. Nós temos a graça, o pão e a misericórdia de Deus para nos ajudar. Amém? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, paz, saúde, direção e revelações sobre a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Até mais. Tchauzinho.